E nós ainda vamos ter oportunidade de levar a marmita da cozinha solidária pra ele lá na Papuda. E nós estamos aqui defendendo punição aos golpistas 61 anos depois. Esse ato de hoje, ele é muito simbólico, porque amanhã completa 61 anos do golpe militar de 64. Essa rapaziada, eles adoram manifestar. Eles adoram ser o dono da razão. Eles adoram querer implantar que as ideias deles sejam feitas. Seja um estudante, seja um professor, seja um servidor público canhoto. É assim. Mas, quando eles fazem manifestações, tá tudo ok. E por muito tempo, eles quebraram tudo. Por muito tempo veio o CUT, veio o UNE, veio não sei quem, veio o MST, entrou em Brasília e quebrou. Nós mostramos isso no último React. E eles faziam comícios, lembra dos comícios? Mano, Walter, lembra dos comícios? Sim. O comício do PSOL na Lapa era uma multidão. O Freixo era um ovacionado. Era um evento. Eu lembro que eu fazia faculdade no centro, aí de vez em quando tinha aqueles encontros ali, né? Pô, um happy hour na Lapa, alguma coisa. Tinha dia que o Arco da Lapa tava tomado de vermelho. Tudo vermelhinho. A Rio Branco tomada de vermelhinho. A Avenida a Presidente Vargas tomada de gente, de estudante, né? Até que tiveram aqueles movimentos das pessoas, dos movimentos mais de direita, Lava Jato, né? Aquelas coisas todas. Aí começou a vir as críticas e as denúncias que eles iam para ganhar dinheiro, que pegavam os movimentos sociais, as pessoas que dependiam do governo e botavam obrigado nas manifestações. Eu sei que de um tempo para cá, nem manifestação tem mais. Mas resolveram fazer a manifestação? Fizeram, pô? Quebraram alguma coisa? Não, agora não, né? Não, porque estão no governo, né? É. E vão quebrar o quê? Vão quebrar o quê? Eles vão lá em Brasília quebrar que o ovo tá caro? Vai nada, pô. Eles vão lá em Brasília reclamar que tá tudo caro? Vai não. Não vão, né? Mas se fosse o Temer? Aí sim. Se fosse o Bolsonaro? Pô. Iria, né? O Temer era fora golpista. Fora golpista, exatamente. Mas eles votaram no Temer, votaram no Temer. Aí o Temer era golpista, o Bolsonaro também é golpista. Isso. E o Lula não é nada. Não. Lula é a alma mais inocente do Brasil. Honesta. Mais né? honesta. Mais honesta do Brasil, né? Nas palavras dele, né? É. Então, é isso, cara. Gente, se a ideia fosse pelo combo de valores, se a ideia fosse pelo que acredita, de fato, as pessoas iam lá e cobravam do Lula agora. Os bolsonaristas cobrariam do Bolsonaro, mas não. As pessoas têm time. Eu sou Flamengo, eu torço pro Flamengo. O Flamengo tá merda, eu continuo sendo Flamengo. Lula tá merda, eu continuo sendo Lula. É assim que as pessoas se comportam. O Bolsonaro tá merda, eu continuo sendo Bolsonaro. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas aí, encheu a manifestação porque falaram que a do Bolsonaro flopou. Eu acho que as duas deram menos do que o esperado, né? Acho que eles esperavam muito mais, um número muito maior de pessoas, só que tanto na manifestação do dia 16 de março, quanto a da agora desse final de semana, né? Foi bem abaixo do esperado. Será que o povo tá acordando? Eu acho que sim. Tanto o que se faz o papel do bobo pro Bolsonaro, quanto que faz o papel do bobo pro Lula, pro Boulos e companhia? Isso aí. Será que estão acordando? Maravilha, né? Sim, né? Será que o jovem de universidade está acordando? Tá acordando pra parar com esse negócio toda hora fazendo manifestação? Porra, o Guerreiro estuda na universidade pública. O cara paga R$1 pra comer. E o cara ainda manifesta, cara. O cara ainda reclama. Mano. E outra coisa, e a boa parte é playboy. É. Isso aí. O pai dele pagava R$4.000 na escola, R$5.000 na escola, R$10.000 na escola.
Aí ele passa a estudar numa universidade federal sem pagar R$1. E ele reclama. E ele come no bandejão pagando R$2. 70 centavos na minha época. O estudante pagava 70 centavos. O servidor pagava R$2, R$2,50. Eu comia por R$2,50. E quanto que era seu salário lá? Meu salário era 2.000 e alguma coisa. Mas aí ganhava mais Não, mas um auxílio porque eu tinha nível superior. Ganhava mais nível superior. Auxílio creche? Auxílio creche, exatamente. Vale transporte, não sei o quê. Vinha tudo em dinheiro. No final dava uns 4.000. E o Playboy? O Playboy, que o pai é ricão, mora de frente pra praia, estudava de graça, pagava 70 centavos no almoço. E eu que ganhava 4.000 e pago o imposto, em cima dos 4.000, pagava R$2,50. Eu vou reclamar? Se tu for na esquina ali, é R$15, é R$20. Porra, o trabalhador que ganha R$1.500 e trabalha no restaurante que cobra 20 conto no almoço, tem que pagar caro também? Eu me sinto até envergonhado, porra. Mas os jovens, eles vão lá manifestar e não sei o quê, e fazem greve. E o professor doutor, que ganha 20.000? Também. Adora uma greve. Agora vai ficar um monte de gente ofendido comigo aí. Pô, cara, em um ano... Mano, volta, em 18 meses trabalhando na universidade, sem brincadeira, eu devo ter ficado uns 3 meses, 4 meses sem trabalhar. Sim. Porque tinha greve. Acredito. Ninguém trabalha. Todo ano tem greve, mano. Todo ano, os caras têm 1 mês de férias, mais uns 2 de greve. Ah, mano, que vida, que mundo é esse que esses caras enxergam, cara? Quando eu saí e eu fui pro presídio, tem certeza, cara? Aqui tu trabalha 6 horas. Tem greve todo ano. Tu paga R$2 pra comer. Cara, eu quero sair. Me chamaram de doido. E de fato, eu era doido mesmo. Mas tá bom, tudo estava escrito, estamos aqui hoje, né? É isso. Vamos lá? Vamos entender aqui. Análise. CNN Brasil. O dilema da esquerda e a manifestação de rua. E aí? E aí, esquerda? É Bolsonaro flopando e esquerda também. A esquerda tá flopada há muito tempo, né? O Bolsonaro ainda movimenta muita gente. Não é tanto igual 2021, não é tanto igual 2018. Mas ainda movimenta bem mais pra esquerda, né? Sim. Só não ganha eleição. Só não ganha eleição. Só movimenta a gente na rua, né? Pois é. Vamos lá. Chegando aqui no Novo Dia. Tudo bom, Pedro? Bom dia pra você. Tudo bom, Carol? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui. Vamos falar sobre essas manifestações, porque Sim. o PL da Anistia mobiliza a oposição também nas ruas. Tivemos manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve como uma das principais bandeiras justamente esse projeto. E tivemos esse fim de semana, agora, aqueles contrários ao projeto de lei da Anistia também indo às ruas. Virou a guerra da mobilização do público também, Pedro? Pois é, Carol, se fosse uma guerra, o vencedor já estaria claro, né? Ontem a manifestação da esquerda foi muito mais fraca do que os próprios membros da esquerda, os próprios organizadores esperavam. Conversando com deputados, parlamentares da base do governo Lula, que portanto foram às ruas ontem para defender a derrubada desse projeto de anistia, eles contemporizam um pouco, como o Bruno estava dizendo, mas reconhecem que não era exatamente o volume de pessoas que eles esperavam ter. Isso porque há vários pontos que ajudam a gente a refletir sobre qual a capacidade que a esquerda tem de mobilizar as pessoas nas ruas. Qual foi a última grande manifestação de esquerda nas ruas? Um dos fatores para isso é o fato de que agora a esquerda é governo, é situação, não é mais oposição. Se você olhar o histórico das grandes manifestações no Brasil, elas sempre vão remontar a momentos em que você tinha uma grande massa da população contra o governo, seja no aumento das passagens de ônibus e metrô, seja contra a ditadura militar, seja nas manifestações do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesses momentos você tinha volume de gente nas ruas. Ontem você não teve. Para além disso, a gente não pode deixar de dizer, Carol, da queda de aprovação do governo Lula nos últimos meses. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, que a esquerda é governo. Cara, a esquerda é governo há muitos anos. A questão é, o povo manifesta pelo interesse dele ou o povo manifesta articulado por um grupo político? E que povo é esse? Que voz é essa? Então, aquela manifestação aquela manifestação do Bolsonaro, que depois até ele próprio questionou. O povo gritava, eu autorizo ele. Autorizo o quê? Eles não disseram o que eles autorizavam.
dizer eu autorizo. Beleza. Aquele povo que estava ali, ainda que tivesse 2 milhões, eles autorizando, eles representam o Brasil todo? E se a esquerda disser pro Lula, eu autorizo, autoriza o quê? Então, manifestação só serve para uma coisa: formar opinião pública, repercutir na imprensa e o político olhar para aquilo ali e falar assim, cara, vamos dar uma afrouxada aqui, porque a temperatura tá forte demais. O que o político brasileiro faz? Ele olha e vê assim, porra, meu irmão, o povo não tá nem aí. A gente pode fazer o que quiser, a gente ganha eleição pra cacete. O que adianta ter 1 milhão em Copacabana? E tá muito longe disso, tá? Deve ter uns 100 mil, 200 mil, 50 mil. Mas vamos botar que tem 1 milhão. Meu irmão, tem 1 milhão em Copacabana, mas tem 3 milhões em favela do Comando Vermelho. E nas favelas do Comando Vermelho, a gente negocia, ganha voto. Aí o outro. Cara, tem tantos milhões em comunidade de milícia. Nas favelas da milícia, a gente ganha voto. E na Presidente Vargas, tem 1 milhão? Problema, porra. A imprensa vai dizer que tem 100 mil. Tô nem aí. E se eu não votar, vai acontecer o quê? Vai acontecer nada. E se eles chegarem aqui e quebrar? Aí é golpista, a gente bota todo mundo preso. E depois que todo mundo pegar de 14, 17, 20 anos, ninguém mais manifesta. Acabou, porra. Resolveu. É isso aí, resumido, de forma que lúdica, num país aí, foi resolvido assim. Eles não estão nem aí, cara. Mudou o que pro Temer? As manifestações contra o Temer. Nada. Basta o Temer negociar politicamente e votar o que ele quer. Votou coisas, leis trabalhistas, votou, não passou a Previdência, mas passou no Bolsonaro. Mudou o quê? As manifestações contra os gastos da Copa gastaram do mesmo jeito. Mudou o quê? Não vai ter Copa, teve Copa. E da mesma forma, todo mundo ganhou a eleição. Eu não estou desencorajando manifestações, seja de direita ou de esquerda. Fato é só disputa de quem tem mais líder de torcida, porra. Sabe aquele jogo de futebol que fica as meninas do pompom? Sim. É a única isso. É líder de torcida. A direita tem mais. A esquerda tem ninguém. E o motivo é o que ele está dizendo, que é porque a esquerda está no poder. Então mostra que eles não têm compromisso com o que eles acreditam, com o combo de valores dele. Tem compromisso com o Lula. O Lula controla os movimentos sociais que controlam as manifestações. Aí o Lula vai lá, CUT, etc e tal, aí fica fraco. Aí ninguém protesta contra o Lula. E o Bolsonaro? O Bolsonaro controlava e controla alguns grupos que lideram a manifestação. E assim que vai. E muda o quê? Muda nada. No final das contas, quem tá tocando o Brasil continua vivendo do mesmo jeito. Vamos lá. Especialmente de dezembro para cá, essa aprovação está numa descendente significativa. Então, você tem efetivamente uma adesão menor das pessoas ao apoio a esse governo. Líderes são importantes. Quando você tem uma manifestação da esquerda com um grande líder, que é o presidente Lula, quando você tem uma manifestação da direita com um grande líder, que é Jair Bolsonaro, você tem mais gente nas ruas. Ontem, o Bruno estava contando, os líderes que motivaram a manifestação, os porta-vozes, foram Guilherme Boulos, Érica Hilton, Lindbergh Farias, então, pessoas que têm menos capacidade de mobilização do que efetivamente o presidente Lula quando convocou as pessoas para irem às ruas. E essa era digital... Lula tem capacidade de mobilização, pô. Que manifestação que teve forte contra o Bolsonaro? Nem eles têm mais, pô. Eles só têm
levando o grupo social, né? Que leva o povo ali e alguns outros que ainda acreditam. Mas não muda nada, pô. O Brasil já não... As pessoas não acreditam mais em manifestações porque, pelo histórico, nada acontece. Ela é realmente mais difícil para conseguir mobilizar as pessoas. Isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita, porque você tem as pessoas se manifestando na internet, elas dizem o que elas pensam, elas geram engajamento, geram conversa. Um post de uma pessoa que demorou 40 segundos para fazer pode gerar 1 milhão de visualizações, então tem um potencial muito maior, por exemplo, do que uma pessoa que vai no meio de uma grande massa, de um grande público nas ruas. Então há uma dificuldade muito grande de mobilizar as pessoas. E essa pauta da anistia é uma pauta árida, né, Carol? Difícil. A direita também não teve tanto sucesso para mobilizar as pessoas com essa pauta. E é diferente, por exemplo, quando você estava algumas manifestações históricas, a questão do reajuste da passagem de ônibus. Sim. É algo que impacta a população. E o projeto de lei da anistia está distante da nossa realidade do dia a dia. Quando você teve... Reajuste da passagem de ônibus. De lá para cá, quantas vezes a passagem já teve reajuste? Porra, chega uma hora que fica difícil, porra. O povo, a esperança, eles roubam a esperança do povo. Porra, você vai fazer aquilo ali, cara, que te move. Mas chega um momento, cara, que não tem mais como. A luta era por causa dos 20 centavos na passagem. Porra, a passagem já deve ter aumentado uns 4 reais. Não foi só 20 centavos. O que eu tô te falando, gasto na Copa. Quem foi preso porque gastou na Copa? A Dilma era presidente. Gastou pra cacete. Aconteceu o que com ela? Nada. Ela sofreu impeachment, foi outra história. Devolveu quantos? Quem roubou devolveu quantos milhões? Na época da Lava Jato. E depois? O processo... Anularam o processo, voltaram tudo que aconteceu o quê? Então assim, o povo não tem esperança, pô. O povo só vai pra rua, em massa, quando estiver aguentando mais, estiver sufocado. Aí, meu irmão, eu vou lá e não tem jeito. E a classe política vai fazer o quê? Nesse momento, vai incentivar e vai pegar uma liderança que move a massa. Aí vai vir imprensa, influências, deputados, para movimentar a massa, para a classe política justificar na massa, derrubar o governo e ter o próximo impeachment. Igual foi com a Dilma. Aí alguma dessas lideranças vão usufruir, vão ficar famosos, porque lideravam esse movimento, e vão virar políticos. Para o quê? Mamar do mesmo jeito que aqueles que eles estavam criticando. Aí você tem o MBL, que era a liderança das manifestações, você tem a Carla Zambelli, e você tem outros deputados aí que eu não me recordo o nome, que são frutos desse movimento de manifestações. Aí você tem lá Direita Minas, Nicolas. Beleza, maneiro, são movimentos, mudança na política e tal. Só que eles têm que deixar o legado, têm que deixar o resultado pro público. Porque senão, daqui a 10 anos, é outro jovenzinho manifestando contra esse. E no final, cada dia mais as pessoas não vão participar, seja de esquerda, seja de direita, pô. Vai fazer o que lá, cara? Porque no final ali, o palanque é pra quem tá lá em cima do carro lá. Aí cada um faz um grito de ordem lá, um discursozinho, pá. Aí todo mundo, eles pegam aquilo ali, postam na rede social. Aí essas pessoas ali, porra, apaixonadas e acreditando, votam neles. Eles continuam no poder, criam outro monstro e vão criando outras coisas, outras lutas. Aí as pessoas vão pra rua. Chega uma hora que as pessoas vão parar e vão pensar assim, pô, calma aí, irmão. Sou otário? Não vai mais. O de esquerda que começou primeiro, porra, os caras, até eles deixaram de ser otário, porra. Olha que eles são ideológicos. Velozes. Os de direita estão deixando também de ser otário. E você que é de direita agora tá puto comigo, e você que é de esquerda tá puto comigo também.
Beleza. Vida que segue. Se você já deixou de ser otário, tu vai concordar em algum momento comigo. E se você ainda continua indo, você tá ofendido porque eu tô te chamando. Não tô te chamando de otário, não, tá? Não era a minha intenção. Mas, em algum momento, nós vamos estar no mesmo campo ali de concordância. E eu preciso te lembrar que Hugo Mota é presidente da Câmara dos Deputados e o Alcolumbre é presidente do Senado. E quem foi na manifestação de direita apoiou os políticos que apoiaram esses caras. E quem vai na esquerda tá apoiando os políticos que também apoiaram os mesmos caras. E agora é um conflito. O mesmo cara foi apoiado pelos dois grupos. Um quer que paute a anistia, o outro não quer que paute. Aí o cara vai obedecer a quem? Não dá para atender dois deuses. Não dá para atender dois deuses. Ou é um ou é outro. Vamos ver, então. Quem aí vai ser por time? Quem tem mais líderes de torcida? Então, como o repórter falou, até aqui que tá ganhando a direita. Então, vai ter anistia. Parece que já tem 300 e tanta assinatura. Tá perto aí de ter anistia. Acho que notícia de hoje conseguiu as assinaturas para anistia. Beleza. Aí vamos ver como é que a classe política vai se comportar. Vamos lá. A manifestação da escala 6x1, que foi aqui na Avenida Paulista, em defesa da escala 6x1, ela conseguiu reunir mais pessoas do que ontem. Então, você veja, era um tema que realmente tinha uma capacidade de mudar a vida das pessoas. E com esses mesmos personagens, Guilherme Boulos, Erika Hilton. Então, quando você fala de anistia, perdoar pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, invadindo a sede dos poderes, etc e tal, é algo que para as pessoas realmente não faz muita diferença. Então, esse tema, ele foi complicado para a direita, que com base nesse tema, nesse argumento, não conseguiu tanta adesão, e foi complicado ontem para a esquerda, que também não conseguiu adesão em cima dessa mesma bandeira. Então, é um tema que realmente a própria pesquisa da Datafolha mostra, Carol, não tem conseguido atrair o ímpeto de protesto ou de apoio das pessoas aqui no Brasil. Bem, agora com a volta de Hugo Mota, é tema que sai das ruas e vai para o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver qual vai ser a saída do Hugo Mota. Ele está entre a cruz e a espada, né? Uma faca de dois gumes. Se ele coloca para frente o projeto de anistia e toca na pauta, a esquerda vai ficar bem irritada. Se ele coloca no banho-maria, deixa na gaveta e espera um momento oportuno, a direita vai ficar bem irritada. Então, o primeiro momento, a primeira prova de fogo do novo presidente da Câmara para entender qual a capacidade dele de mobilizar os parlamentares. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Daqui a gente conversa mais, falamos em instantes com o Pedro Duran também sobre segurança. É isso. E lembrando que ele foi apoiado pelos dois lados, né? Se ele foi apoiado pelos dois lados, ele vai agradar quem? Agora, CNN novamente fala do Boulos, né? Que é o que foi quem liderou a manifestação. Não podemos deixar as ruas para o bolsonarismo. Então vamos ouvir. Então temos no campo da política, né, Pedro, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro entre aqueles que apoiam o avanço desse projeto de lei da anistia. E do outro lado, daqueles que são contrários ao projeto. Já temos um rosto definido? Olha, Guilherme Boulos, eu diria, esse é o grande líder nesse momento da tentativa de fazer uma mobilização para além do Congresso Nacional, para além das redes sociais. O Guilherme Boulos está tentando unificar toda a esquerda num grande ato político que deve acontecer nesse domingo aqui em São Paulo, e também outros atos estão sendo programados para acontecer em outras cidades do Brasil. Segundo o Guilherme Boulos, é importante nesse momento ir para as ruas para não deixar que a direita sozinha ocupe esse espaço. Então o Guilherme Boulos tem essa bandeira agora de lutar contra a anistia e defender a prisão de Jair Bolsonaro. A questão que muita gente se pergunta hoje, Carol, será que eles vão conseguir botar mais gente na rua do que Bolsonaro e Silas Malafaia colocaram naquele evento de Copacabana? Será feita uma comparação entre os respectivos públicos? Em Copacabana foi muito menos gente do que os organizadores esperavam. Eles falavam em 1 milhão, teve 18 mil segundo a USP, 30 mil segundo a Folha de São Paulo, Datafolha, e segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 400 mil. Mas esse número não dá para levar em conta porque eles não apresentaram nenhum método e o governador do Rio estava em cima do carro de som. Pedro Venceslau, trazendo para a gente um pouco das articulações da política. Bom, é isso. O Boulos, o que o Boulos quer? O Boulos quer resolver. O Boulos quer resolver trazer as pessoas para o debate político que ele acredita, ou o Boulos quer capital político para ele?
O que o Bolsonaro quer, os deputados bolsonaristas? Eles querem resolver e trazer o povo para apoiar a causa e, através do povo, conseguir ter capital político para negociar no Congresso, ou eles querem o nome deles e eleição garantida para eles? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, eu não sei. Dos dois lados. Mas, já que flopou, né? Já que você gosta da disputa, né? Você vai ter orgulho que o cara que é de direita, né? Vai falar assim, tá vendo? O cara que é bolsonarista, falaram que Copacabana tinha pouca gente. Quantos tiveram na Paulista? O UOL tá dizendo aqui, ó, que foi só 6.000. O levantamento falou que foi só 6.000. Porra, aí flopou de verdade, hein? Vamos ver. Vamos lá, Thales, antes até de você comentar, queria só colocar aqui um trechinho desse discurso do Guilherme Boulos, um discurso forte, né? Eu lembro quando ele deu entrevista pra gente aqui recentemente, ele falou desse desejo dele de fazer um ato como esse, né? Até porque ele é deputado federal e é justamente na Câmara dos Deputados que está se discutindo esse processo de anistia. Ele que é realmente uma pessoa que vem dos movimentos sociais e que é a favor de ir pras ruas, e ele falou, é preciso tomar as ruas, e ele fez esse levante aí para que as pessoas fossem às ruas, né? Ele ontem discursou e até falou lá que falou que o Bolsonaro tem que ir pra Papuda. Vamos ouvir o que ele disse. Mentira! E nós ainda vamos ter oportunidade de levar a marmita da cozinha solidária pra ele lá na Papuda. E nós estamos aqui defendendo punição aos golpistas 61 anos depois. Esse ato de hoje, ele é muito simbólico, porque amanhã completa 61 anos do golpe militar de 64 que instaurou uma ditadura nesse país. Em memória das vítimas da ditadura, em memória daqueles que permanecem vivos, mas que sofreram e foram torturados nos porões da ditadura, eles saíram com sentimento de impunidade. Nós não vamos repetir este erro histórico. Aí, um trecho dessa manifestação. Aí, já estão levando até a bandeira do Brasil, né, cara? Ano passado não tinha, né? Aí, bandeira do Brasil e um monte de vermelhinho aqui, né, cara? Aí eu te pergunto, cara, o Boulos teve 1.500.000 votos, mais ou menos. Ele foi pro segundo turno. Isso. No segundo turno ele deve ter tido, sei lá, quantos milhões de votos? Vê aí, mano, volta. E o cara não mobiliza 6.000 pessoas só. Bolsonaro teve no Rio de Janeiro voto pra cacete e mobilizou só 50.000, 30.000, 100.000, não importa. O povo tá cansado disso. O povo tá cansado. Esses caras, eles tiram a esperança do povo. Eles sugam de uma forma que no final ninguém acredita de um lado do outro. O voto é porque é obrigado a votar. E o cara tem que votar entre um e outro, porra. Aí o cara vai lá e aperta qualquer merda, porque ele sabe que qualquer um dos dois vai mudar minimamente. Vamos lá, o Bolsonaro, tu votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro é a favor da família, patriota, né? É Deus, pátria, família e tal. Impediu do cara continuar falando linguagem neutra, falando mini, ini, cisne, qualquer coisa daquela. Não impediu, cara. Agora, mas atrapalhou o avanço. Tá bom, agora é o Lula. Você tá falando isso? Te obrigaram a falar isso? Não, ainda não, né, Glauber? Mas vão falar, né? Um dia vão obrigar. Realmente, eu tô falando... Esquece o que eu tô falando. Mano, volta. Tá difícil aí achar? Tá. Vamos falar do número aqui que é mais fácil, né? Tá, deixa esse assunto pra lá. É isso aí, rapaziada, ó. Eu acho que o povo desacredita dessa merda. No final, Bolsonaro apoiou o Hugo Mota. Boulos também apoiou o Hugo Mota. Não, Boulos não, porque acho que o pessoal botou um candidato, né? Mas PT apoiou o mesmo presidente da Câmara. No final das contas, a emenda é o que todo mundo quer e ninguém tá nem aí pra porcaria nenhuma, entendeu? Eles só pegam a Débora como símbolo,
pegam a Marielle lá no lado da esquerda, pegam qualquer outro aí, vem com uma pauta aí de escala 6x1. No final, cara, estão nem aí. Aí você foi lá, comprou a ideia. Rapaz, o brasileiro foi pra rua manifestar pedindo reforma da Previdência. Eu nunca vi isso. Porra, em qualquer lugar do mundo, a lógica é o que? O cara não querer. O cara ir pra rua pedir pra trabalhar mais. O brasileiro fez isso, cara. O brasileiro precisa ser estudado, cara. O brasileiro pediu pra se ferrar. Foi pra rua, por favor, me ferra. No final se ferrou. O rombo foi embora do mesmo jeito, gastaram mais. E o que mudou, que em vez de tu trabalhar até 60, tu vai trabalhar até 65 agora. E quando chegar lá em 65, torce pra ter dinheiro. Porque a chance de não ter nada é enorme. É isso. O cara pediu pra pagar mais imposto. Porque se você vai trabalhar mais, tu vai pagar o INSS mais tempo, né? Mas é isso. O Bolsonaro votou, passou a Previdência, a direita apoiou, aí a esquerda foi contra, ou uma parte apoiou também, e no final todo mundo votou junto e teve a reforma da Previdência. E agora o governo está sem dinheiro também, arrecada 3 trilhões, mas está sem dinheiro, tem déficit e está tudo dando prejuízo, porque o Lula voltou para lá para fazer a mesma política que ele já fez antes. Botaram o PT para fazer a mesma coisa que a Dilma fez. Mas em 16 a Dilma foi impeachmentada. Aí entrou o Temer para fazer reforma. Aí o Bolsonaro fez reforma. Aí volta o cara. Aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Tu vai pra rua de novo, vai pedir pra trabalhar até 70 anos. Caralho, a gente é trouxa. Aí é isso, pô. E daqui a pouco volta o PT de novo pra fazer a mesma coisa. E aí o PT se alimenta que o outro só faz reforma e que é golpista. Tu vê? O Boulos está ressuscitando 64 para ter o que falar em cima do palanque. Mas não faz uma crítica porque o ovo tá caro, porque o azeite tá caro, porque o arroz tá caro, porque o café tá caro, porque a carne tá cara, porque tudo tá caro. Porque a cidade tá violenta, todo mundo morre, tudo isso, facção e troca e guerra de facção. E ninguém reclama. Mas não, porra. Golpe de 64, 61 anos. Eles se alimentam da mesma coisa. E o Bolsonaro vai se alimentar que o PT rouba o dinheiro e que dá rombo e que não sei o quê. E que... Porra, mas não muda, gente. Não muda. E a emenda continua isso, continua. Ah, cara, eu não quero mais saber desse negócio de política, não.